Terminei de ver Invocação do Mal 4 e eu confesso que eu fiquei uns 2 minutos olhando pra tela assim que terminou o filme e pensei, é só isso mesmo? Acabamos essa saga dessa forma? E aí depois que eu assisti uma segunda vez, porque eu vi o filme 2 vezes, eu cheguei à conclusão, é só isso mesmo. Antes de mais nada, oi, eu sou o Nicolas e eu falo sobre cultura pop aqui no Plot Twist Brasil. Então se você gosta de novidades, fofocas, curiosidades ou todas essas coisas que envolvem filmes, séries, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu trago muito conteúdo aqui e nas outras redes sociais também, que vai estar aparecendo aqui embaixo. São todas apenas Nicolas. Então você já pode me seguir para não perder nenhuma novidade. Eu assisti Invocação do Mal 4 há umas 2 semanas atrás, que foi quando o filme estreou. Eu fui, acho que na semana de estreia. E eu fiquei pensando, será que eu gravo um vídeo sobre Invocação do Mal 4? Porque existem pontos que me incomodaram muito dentro desse filme e não me incomodavam anteriormente dentro desse universo. E, gente, olha, eu vou ser sincero com vocês que esse filme, ele me fez uma raiva genuína, mas que eu particularmente atribuo essa raiva ao Michael Chaves, né? Que é o diretor do filme, é o diretor de A Freira 2, Invocação do Mal 3. E eu tenho muitos pontos pelo qual eu não gosto do Michael Chaves, eu não gosto da direção dele. Mas o foco aqui, na verdade, vai ser falar sobre o universo de Invocação do Mal em si. Não apenas o quarto filme. Eu quero falar um pouco sobre o declínio desse universo, ou o que eu acho que vai ser a ruína dele. Porque eu sinto que esse plano da Warner de manter esse universo compartilhado, eu acho que não vai durar muito tempo não, se a gente continuar como tá indo. Eu separei esse vídeo por tópicos, né, porque assim fica obviamente mais fácil da gente conversar sobre. Então eu vou começar pelo tópico que foi um dos que mais me incomodaram durante o filme inteiro, que é a adaptação do caso da família Smurf. É claro que quando a gente fala baseado em fatos reais, a gente não tá fazendo exatamente igual aos fatos reais, é baseado naquela história que foi contada. Então as coisas podem ser adaptadas, as coisas podem ser feitas de formas diferentes. Acho que uma das coisas que chamou mais atenção do público para esse universo de Invocação do Mal foi o fato de que a gente tinha eles investigando o paranormal, eles lutando contra aquilo, sabe? Tinha todo um aprofundamento da família que estava sendo assombrada, o que eles estão passando, quem são essas pessoas, quem são esses espíritos e como eles estão sendo tão perturbados. Porque a gente tinha aqui uma família composta de muitas filhas, um pai cético, uma mãe que estava sendo perturbada. Nada aqui é minimamente parecido. Eu fiquei realmente esperando cenas em que a família era realmente agredida. Dizem que no caso eles eram arranhados, mordidos, o cachorro era jogado de um lado pro outro. É claro que a gente teve essa cena, mas não da forma que eu imaginei que seria. E quando acontece eu fiquei tipo, really? Tipo, sabe? E aí, pra piorar, o que realmente chama a atenção no caso da família Smurf, além da dificuldade que eles têm com esse demônio e além de tudo que eles passam, é como as coisas foram caminhando pra ficarem cada vez piores. Os Warren, eles chegam na casa da família Smurf e quando eles percebem que eles não conseguem lidar com aquele demônio, que eles precisam da ajuda do Vaticano, e eles pedem a ajuda do Vaticano, mas o Vaticano não aceita, aí eles decidem tornar o caso público. E aí que começa a discussão se os Warren estão falando a verdade ou se eles são charlatões. E eu confesso que isso era importante pra gente ter no encerramento de uma franquia. Era a última vez, não sabemos, né? Nunca pode ser a última vez, que a gente ia ver o casal Warren em ação. Então eu sei que existe uma limpeza de imagem do casal de verdade. Mas será que a gente precisava mudar esse ponto em específico? Não era interessante a gente ter esse debate dentro do filme se eles eram charlatões ou não? Ainda mais com o Ed fazendo aquela famosa afirmação de que foram mais de 1000 casos. Se o filme tivesse começado com eles realmente indo ali pra casa, entra a mídia, entendeu? Começa os questionamentos, o demônio fica mais poderoso, chama o padre, consegue a ajuda do Vaticano, coloca eles como os heróis no final, como sempre é colocado, não tem problema. Eu adoro Invocação do Mal, porque o final é sempre o final feliz. Eu gosto de filmes de terror com o final feliz. Mas a gente precisava ter trocado tudo isso, matado um personagem legado, só pra causar impacto no filme, numa cena sem pé nem cabeça, numa continuidade que não faz o menor sentido, só pra ficar com 40 minutos
para mais do casal Warren e os seus dramas com a sua filha recém-adulta? Gente, esse pra mim é o segundo ponto do vídeo. A gente precisava mesmo de 40 minutos para mais do drama da família Warren. Nossa, eu confesso que chegou numa hora que eu não aguentava mais aquela novela. Eu acho que o Michael Chaves não entendeu uma das coisas mais interessantes desse universo é a forma como eles lidam com os espíritos, os exorcismos, as aparições e não necessariamente o romance do Ed e da Lorraine. Sabe, o James Wan ele colocava isso de uma forma muito minuciosa. Tava ali, a gente conhecia a história deles, mas era uma coisa que acontecia, tipo assim, em 10 minutinhos do filme, sabe? Era uma coisa muito curtinha, era um flashback ao outro. Mas não, foi uma novela incessante da família Warren que eu não estava interessado. E se eles queriam trabalhar na Judy, por que não trabalhar no trauma dela de verdade? Porque eu vou ser sério com vocês, outra coisa que me irritou nesse filme é a construção da Judy. Parece que tudo aqui, todo o trauma dela com o espiritual vem desde o começo da infância dela, que ela via e tudo mais, né? A gente realmente acredita que isso traumatiza uma pessoa, mas em momento algum o filme parece se lembrar de todo o terror que ela passou em Annabelle 3. Essa menina foi perturbada por todos os espíritos daquela casa. O Malthus tentou matar ela literalmente com as próprias mãos dele. Pra quem não sabe, o Malthus é o demônio que tá dentro da Annabelle. E tipo, como que ela lidou com esse trauma? Ai, Nicholas, mas a Annabelle aparece e que não sei o que. A aparição da Annabelle aqui não faz o menor sentido. Ela é um puta furo de roteiro. Mas o problema não é nem esse. O problema é que colocado as aparições da boneca pra dizer que a Judy tá lidando com o trauma dela é uma forma muito rasa e muito porca de se fazer quando você tinha 40 minutos de uma novela incessante de drama da família Warren. Mas tudo que a gente ganhou foi uma Judy muito chatinha, reclusinha, ai que eu não quero falar sobre isso, ai que eu tenho muito medo, ai que eu vou cantar pra espalhar os meus traumas. E aí, de repente, essa menina tem um pico de coragem no final do filme que ela vai atrás da casa, ela quer saber o que aconteceu com o padre, ela quer investigar o caso sozinho, ela escuta o demônio chamando ela, claramente imitando a voz da mãe dela, e ela vai, e aí ela é possuída, e aí, tipo, tudo acontece muito, muito rápido, e não tem desenvolvimento algum. Poxa, será que a gente não podia ter tido um momentinho, 10 minutos de cena da Judy e da Lorraine conversando sobre o que aconteceu na casa? Se queria fazer um demônio que quer muito a carne da Judy a tudo quanto é custo, que trouxesse o Malthus de volta. Porque aí a gente entra no terceiro ponto que mais... Esse aqui foi o ponto que eu mais odiei nesse filme, que é o que eu mais gosto nesses filmes, que são as entidades. Eu tenho uma coleção de vídeos lá no TikTok que eu falei sobre todas as entidades. Eu contei a história do vestido de noiva, contei a história do barqueiro, e aí a gente simplesmente não faz a menor ideia de quem é esse demônio e de quem são esses espíritos. A gente tem ali uma cena super rápida da Lorraine falando: ai, Ed, é que eu senti que tem 3 pessoas nessa casa, o marido matou a mulher que tinha um amante e matou a mãe dele também, e tem um demônio. Eu queria que tu me desse a resposta pra um bucho de carne. Do quê? Mas quem? Quem é esse demônio? Por que esse demônio não tem nome? Gente, uma das cenas mais impactantes, talvez, desse universo, seja o momento em que a Lorraine tem a visão dela e descobre o nome do Valak, sabe? E confronta aquela entidade maligna, sarcástica, demoníaca, frente a frente. Sabe, quem que não se arrepia com ela falando: eu sei o seu nome, demônio? Para de falar o nome. O nome de Valak? Valak. Entendeu? Sabe, isso pra mim faltou. Quem é esse demônio? Sabe, fala pra mim qual arauto do inferno ele é, o que ele quer, qual que é o tipo de moeda de troca dele, igual aconteceu em Annabelle 1. Realmente, explica pra gente quem é essa entidade e qual que é o nível de poder dela, porque aquela aparição de 0,5 segundos quando a Lorraine tá ganhando o bebê, aquela entidade ali não me fez temer absolutamente nada. Pra mim era só um careca de unhas grandes e... Careca! Você sabe que eu não gosto
Gosto de homem careca. E aí depois, pra piorar, a gente tem aquele espelho. Que espelho é esse? Sabe, de onde vem? Qual que é o nome desse espelho? Por que ele é amaldiçoado? Quem amaldiçoou? Gente, todas essas coisas são importantes sim pra construção do filme. Toda a falta de construção das entidades desse filme realmente me fizeram pensar que o Michael Chaves é um péssimo diretor, porque ele simplesmente não consegue desenvolver histórias. Ele começa as coisas, ele não acaba. Ele não desenvolve a família Smurf, ele não desenvolve o trauma da Judy, ele não desenvolve as entidades, ele não desenvolve os espíritos. Então, o que é que ele tá fazendo aqui? Foi aí que eu percebi que esse filme, ele realmente é ruim, ele tem uma história muito rasa e ele é absurdamente sem graça. Eu não tomei um susto sequer com esse filme, e olha que eu sou bem cagão com filme de terror. O CGI desse filme é um filme de terror. De fato, o CGI do filme é um filme de terror. Vamos falar sobre como o Ed e a Lorraine estavam extremamente amadores nesse filme? Nem parece que eram o mesmo casal que lidou com todos esses espíritos anteriormente, que lidou com todos esses demônios anteriormente. Por que que eles pareciam tão amadores e tão... Sabe, a Lorraine só gritava o filme inteiro. A gente não teve uma cena daquele poder da hora que ela tem, que é da visão, né, que ela tem. Sabe, não tem uma cena de conexão com o sobrenatural. Não tem um grande exorcismo igual a gente sempre vê o Ed fazendo, sabe, colocando a mão na massa. Se vocês falarem pra mim que aquela cena do exorcismo do espelho, a Bíblia pegando fogo, foi foda, tudo ali é muito fraco, sabe? Ah, e o final desse filme, ele me lembra o final do O Exorcista o Devoto, que foi o último exorcista que saiu, que juntou gente de todas as religiões pra fazer um grande poder da amizade e destruir o demônio. E aqui foi o grande poder da família. Podíamos ser uma família. Obrigada. O amor de vocês quebrou a maldição e libertou minha alma. Não teria que matar de novo. Jura? Não. A minha nota pra esse filme é definitivamente um 3 de 10, um 1 de 5. E eu vou apresentar pra vocês esses selinhos aqui que vão aparecer na thumb dos vídeos, que é se vale a pena assistir esse filme ou não. E eu vou ter que dar um ovo podre pra esse filme. A primeira crítica do canal vai ser um ovo podre, porque olha, realmente não tem como. Mas então é isso, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre cultura pop. Não esquece também de deixar o seu comentário sobre o que vocês acharam desse filme e, claro, deixe seu like também, porque ele me ajuda a chegar em mais pessoas.